seguinte cena teria ocorrido no ano 288 da era cristã. Cidade de Roma, capital do império que naquele tempo perseguia os cristãos. Feche os olhos e veja com o coração. O soldado está quase nu, coberto apenas com um tipo de saiote vermelho, a cor dos mártires. Os braços, estendidos para cima, por trás da cabeça, estão amarrados pelos pulsos a uma árvore. Os olhos fechados. Diante do homem amarrado, 7 arqueiros estão prontos a disparar suas flechas com pontas de ferro. O primeiro arqueiro estica o arco ao máximo e atira. A flecha atinge em cheio o corpo do soldado indefeso. Outra flecha é disparada. E mais outra. Cada vez que a ponta de ferro penetra a carne do soldado seminu, suas pálpebras fechadas tremem levemente. Pelo seu corpo escorrem filetes de sangue. Então vem um silêncio tremendo. Os arqueiros fixam os olhos no rosto da vítima. Esperam um gesto de medo, um gemido de dor, o último suspiro do homem cravado de flechas. Mas o homem abre os olhos diante dos arqueiros e sorri. Ele é São Sebastião. Dizem antigas crônicas que São Sebastião nasceu no ano de 250 em Narbona, uma cidade do Império Romano que naquele tempo pertencia à província de Gália, hoje sul da França. Foi educado em Milão, na Itália. Desde pequeno, a família transmitiu a Sebastião os valores cristãos. O pai era soldado do Império Romano. Seguindo-lhe o exemplo, Sebastião partiu ainda jovem para Roma a fim de ingressar no exército. Ele se destacou na tropa e foi promovido a chefe da primeira corte da Legião de Infantaria. Conquistou a admiração dos imperadores Diocleciano e Maximiano. Mas o grande soldado romano escondia uma identidade secreta sob o uniforme e as insígnias. Era, antes de tudo, um cristão e aproveitou o livre acesso que tinha aos cárceres para confortar os cristãos que naquele tempo eram perseguidos, presos e executados com extrema crueldade. Um certo dia, enquanto Sebastião dizia palavras de estímulo e coragem aos seguidores de Jesus que estavam acorrentados nas masmorras, foi rodeado por uma luz muito intensa vinda do céu. Tudo se transfigurou. Sebastião parecia estar vestido com uma túnica brilhante como o sol. 7 anjos desceram até a prisão e do nada apareceu um rapaz que o abençoou e disse: "Você sempre estará comigo." Nesse momento, aproximou-se de Sebastião uma mulher chamada Zoé, que era esposa do carcereiro, um homem chamado Nicostrato. Essa mulher jogou-se aos pés de Sebastião e, como era muda, pediu-lhe com gestos o perdão pelos maus tratos infligidos aos prisioneiros. O livro Legenda Áurea, uma história de santos escrita no século XIII pelo beato dominicano Jacopo de Varazzi, conta que nesse momento, diante da mulher muda, Sebastião disse assim: "Se sou escravo de Cristo e tudo o que disse é verdade, se essa mulher acredita em tudo o que ouviu dos meus lábios, que aquele que abriu a boca de seu profeta Zacarias abra sua boca."
Então a mulher falou: Bendito seja o discurso de sua boca, e benditos sejam todos os que acreditam no que você disse. Vi um anjo segurando diante de você um livro no qual estava escrito tudo o que falou. Ao ouvir a mulher, que era muda, falar, Nicostrato, o carcereiro dos santos mártires, também se lançou aos pés de Sebastião para pedir-lhe o perdão. Algum tempo depois, Zoé foi presa quando rezava diante do túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo. Foi queimada e suas cinzas foram espalhadas pelo rio Tibre. Sebastião continuou a frequentar as masmorras e com sua palavra enchia de coragem os cristãos que aguardavam o suplício e a morte cruel. Os outros presos ouviam as palavras fortes de Sebastião e se convertiam ao cristianismo. Até os soldados, colegas de Sebastião, adotaram a nova fé. A legenda de Sebastião se espalhou pelo império e chegou aos ouvidos do imperador Diocleciano, que se considerou traído pelo soldado que tanto prezava e mandou chamá-lo. Sebastião se apresentou ao rei e corajosamente confirmou todas as acusações. Então, Diocleciano tentou convencer o soldado a abandonar a fé em Cristo. Ofereceu-lhe presentes, fez ameaças, mas nada abalou a convicção de Sebastião. Foi nesse ponto da história que o imperador convocou os arqueiros da Mauritânia, considerados os melhores do império, para que matassem o santo a flechadas. Sebastião sobreviveu ao suplício milagrosamente. Foi resgatado por uma mulher chamada Irene, viúva de um mártir cristão. Diz uma lenda que Sebastião, crivado de flechas, pareceu a Irene um grande porco-espinho. A mulher levou o santo para casa e, com a ajuda dos filhos, cuidou de suas feridas com emplastros de ervas. Dava-lhe comida e bebida. E quando o santo dormia, Irene sussurrava-lhe ao ouvido: Tu és autêntico e corajoso. Certo dia, aquela mulher, que viria a ser declarada santa, Santa Irene, voltou para casa e encontrou vazio o leito de Sebastião. Imediatamente compreendeu. Aquele era um 20 de janeiro, o dia da festa da consagração da divindade do imperador. Todo o povo da cidade estava reunido no templo pagão. Havia música nas ruas, bandeiras tremulavam. Quando Sebastião apareceu diante de todos no altar do templo, o imperador ficou espantado como se estivesse diante de um espectro. E naquele momento, a voz do santo falou alto: O Senhor Deus restituiu-me a vida para que eu pudesse acusá-lo dos sofrimentos que infliges aos cristãos. Os soldados então avançaram sobre o santo e o mataram a pauladas. O imperador ordenou que seu corpo fosse jogado nos esgotos de Roma, para que ele jamais se tornasse objeto de veneração. Mas isso de nada adiantou. Naquela mesma noite, contam, um doce perfume de lírios se espalhou das águas fétidas. Os restos mortais de São Sebastião foram resgatados e enterrados nas catacumbas de Roma, junto às relíquias de São Paulo e São Pedro, os grandes apóstolos do cristianismo. O primeiro milagre atribuído a São Sebastião teria ocorrido em 680,
quando suas relíquias foram transportadas para a Basílica de São Paulo. Uma terrível peste assolava a população, mas a doença desapareceu instantaneamente. Diz a lenda que curas miraculosas sempre ocorriam por onde quer que as relíquias de São Sebastião passassem. Daí vem o título que ele recebeu, o de protetor contra a peste e as doenças contagiosas. Os presidiários também podem pedir consolações ao santo, e isso é uma referência aos relatos de conversões que Sebastião promovia nos antigos cárceres romanos. Sebastião recebeu o título de defensor glorioso da Igreja de Cristo. O santo é celebrado em 20 de janeiro, data de sua morte gloriosa. Contam que foi num dia 20 de janeiro, em 1567, que São Sebastião apareceu milagrosamente nas águas da Baía de Guanabara e salvou os portugueses que lutavam contra os invasores franceses. Naquele dia, militares portugueses foram cercados pelas canoas dos índios tamoios, aliados dos franceses, quando São Sebastião surgiu em súbito estrondo e pôs os índios em fuga, aterrorizados com aquela imagem milagrosa do jovem guerreiro do céu. Por isso, Sebastião é o santo padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Sobre São Sebastião, escreveu Santo Ambrósio: Senhor adorável, o sangue do seu bem-aventurado mártir Sebastião foi derramado pela confissão de seu nome e para permitir a manifestação de seus milagres, de forma que, através da prece a ele, você ampare os enfermos, transforme nossa fraqueza em força, aumente nossas virtudes.